Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para falar de NFL, porque teremos Thursday Night Football, tem o Washington Commanders contra Green Bay Packers, jogaço, o primeiro Thursday Night Football oficial, né? Afinal, o jogo da quinta-feira passada era o jogo de abertura, então a primeira partida do meio de semana, semana curta para Packers, para Commanders, dois times que venceram seus primeiros jogos, a expectativa muito boa, a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram e tem o Amigo Ligado Plus, que dá direito a uma videochamada. Rolou na segunda-feira, foi legal demais e estamos aí, né? Você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai? Vamos começar. Roda a vinheta. Para começar, eu falei para vocês, né, que eu ia voltar para minha casa para improvisar. E estamos aqui mais uma vez, aqui num dos estúdios do Gol. Peço para você dar aquela moral para o Gol, né? Tem lá os diários, tem nossa programação também. Aqui embaixo na descrição tem o linkzinho para você ver o canal de YouTube do Gol, em que estou lá falando do futebol da bola redonda, mas estou aqui para fazer de forma meio improvisada, porque é uma parte do nosso encontro. Ontem eu estava completamente arrebentado da viagem, dormi ali, desmaiei. Não tinha como gravar, eu estava morrendo de sono, né? Eu viajo à noite, não consigo dormir nada. Sou um cara grande, numa poltrona econômica, complicado demais. Mas tinha que falar aqui do Thursday Night e quero fazer uma live jogando videogame, tá? Então acho que às 4 da tarde de Brasília, fica ligado aqui no canal, eu vou conseguir abrir essa live, vou tentar acertar a programação, quero jogar Madden, joguei Madden ontem do Switch 2, só tinha jogado no modo portátil, joguei na TV, não estava tão legal, mas aí eu tento mostrar para você as diferenças, né? Entre as duas versões, mas no portátil tá maravilha, a gente conversa mais à tarde. Para abrir, deixa eu colocar notícias aqui, né? Vou tentar dividir a tela aqui para mais uma vez, vamos lá aqui colocar. Bom, começando aqui, ó, tá? Então o Bland deve ficar fora por um tempinho, né? O Daron Bland tá com uma lesão no pé direito e pode perder jogos, né? Não tem relação ao que vai acontecer lá para frente, porque não tem relação ao que aconteceu no ano passado, né? Agora, o principal é isso aqui. Tá? Que bom que deu errado o vídeo, porque não aparece vídeo, é o ótimo que eu não quero, tá? Tá aqui, eu tô no site da ESPN. O Brock Purdy não deve jogar nessa semana 2, falou que é um long shot, né? É uma coisa difícil de se imaginar que tenha condições de jogar. Estão falando até de mais de um jogo. Ele tem um problema no dedo do pé, não falou qual que é o pé, e no ombro esquerdo. O ombro esquerdo, o ombro não passador, não é tão problemático, mas mexe na mecânica, muda, você não sei qual que é o pé também, mas só de travar já dá diferença, então não deve jogar na partida deste final de semana contra o New Orleans Saints. Boa notícia é que é o jogo contra os Saints, então Mac Jones não acho que seja um grande problema. Aliás, amanhã eu devo fazer aquele vídeo falando dos jogos que eu quero acompanhar no final de semana. É um jogo que eu quero acompanhar, né? Porque eu quero ver o Mac Jones jogar com o Shanahan. Podia ser no universo paralelo, o Shanahan fez o que ele queria e pegou lá o seu quarterback, né, no draft, ao invés de pegar o Trey Lance. Deixa eu olhar aqui até, porque eu convidei vocês a votarem lá no grupo Amigo Ligado, né, no grupo de membros, eu coloquei lá quem foi o MVP da semana 1, que a gente vai fazer essa votação aqui semana a semana, e entre as opções tinha o Aaron Rodgers, o Daniel Jones, o Justin Fields, Josh Allen, Justin Herbert, Jalen Hurts, Lamar Jackson e o J.J. McCarthy. Quem ganhou foi o nosso Josh Allen, tá? Foi o Josh Allen que acabou ganhando essa votação, teve 64% dos votos. Eu espero uma participação maior, uma participação um pouquinho mais consciente. Eu esqueci de pedir isso, não é clubismo não, tá? Para mim, o MVP foi esse aqui, ó, Daniel Jones, tá? Foi 22 de 29, 272 jardas, um passo para touchdown. Daniel Jones foi muito bem no jogo contra o Miami Dolphins. Poderia ter colocado aqui até o Justin Herbert, tá? Eu acho que o Daniel Jones teve 18% dos votos e o Herbert teve 15%. E eu acho que era justo ele ganhar, porque o Justin Herbert fez uma partidaça em São Paulo, né? Mas talvez o afastamento, ter colocado essa enquete só lá
na terça-feira pode ter mudado um pouquinho as coisas. O Fields foi muito bem, mas perdeu o jogo, né? Acabou tendo poucos votos, assim o Aaron Rodgers ganhou o jogo, mas o Aaron Rodgers teve só 3% dos votos. E aí, quem ganhou então o MVP desta primeira semana no Toque Passa foi o Josh Allen, o MVP da temporada anterior, fez uma partidaça também, né? Indo buscar essa vitória incrível sobre o Baltimore Ravens, 33 de 46, 394 jardas passadas, 2 passos para touchdown. Muito bem mesmo o nosso Josh Allen com um rating de 112. E agora vamos falar do Thursday Night Football, né? Como eu disse, primeira parte desse encontro só, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o Thursday Night, mas vamos lá, colocar aqui, vou colocar no PFF, tá? Vou lá aqui para a gente falar de Washington Commanders e Green Bay Packers, partida desta noite, 9h15 da noite no horário de Brasília. Transmissão é da TV Globo, né? Agora o Thursday Night é na TV Globo. Não sei se tem GE, não faço ideia, não sei como é que tá funcionando isso aqui. É completa loucura para mim, tá? E nós temos aqui algumas informações, né? Eu fiz questão de trazer porque a gente traz um pouquinho dos detalhes que a gente está esperando. São dois times que venceram seus jogos de abertura. O Washington Commanders passou pelos Giants, a equipe dos Packers passou pelo Detroit Lions. Esperadas vitórias, né? Até porque os Packers jogavam em casa contra os Lions com essa mudança toda de coordenação, e a gente sentiu um pouquinho, principalmente acho que ofensivamente, com relação ao Detroit Lions, um ataque, né, pouco criativo, mas que sofreu bastante com a pressão gerada pela defesa do Green Bay Packers. Esse grupo agora, comandado pelo Heffler, desde o ano passado, ele é muito bom e o Micah Parsons entrou muito bem, jogou menos de 50% dos snaps defensivos, mas foi muito bem, levou pressão para o adversário, e é isso que eu estou esperando um pouquinho aqui hoje, porque os Commanders venceram os Giants, né? Eu falei aqui, eu acho que é momento diferente, os Commanders, time que jogava em casa e tinha disputado a final da conferência no ano passado, muito mais estabelecido, muito mais correto, mas que cometeu alguns erros, né? Eu acho que o ataque dos Commanders deixou a desejar em vários aspectos no jogo do final de semana. Foi um jogo, de certa forma, ruim por muito tempo. Você teve uma pressão boa chegando, acreditava, né? Era uma defesa forte dos Giants, mas é uma defesa que deu trabalho para a equipe dos Commanders. É que é difícil tirar o Jayden Daniels do conforto dele, né? Ele é um cara que não se abala tanto assim para sofrer de verdade. E é um ataque que cometeu muitas faltas. O ataque teve 7 faltas. 7 faltas ofensivas é um número muito grande ali, com um false start, com vários erros desse ataque. Então, num jogo que era mais possível de errar. Você não pode errar assim contra o Green Bay Packers. Essa é a minha sensação. Contra o Green Bay Packers você tem que ser assertivo, você tem que manter uma qualidade extrema e vai ter pressão. A defesa dos Packers é uma defesa muito boa e é uma defesa que conta com o Micah Parsons, né? Foi até engraçada a entrevista que teve com o Dan Quinn, perguntaram para ele sobre o jogador, sobre o Micah Parsons, aí ele falou assim, olha, eu pouparia o Micah Parsons essa semana, sabe como é que é, né? Semana curta, vou ele no domingo, usar ele de novo aqui, tão rápido, eu acho que eu pouparia ele, não colocaria ele em campo, e deu risada depois, claro que tá, né, dando aquela sugestão aqui, ó, não bota o cara em campo não. Aliás, foi engraçado até, o Jayden Daniels foi sacado 3 vezes no jogo contra os Giants, e muita da pressão que chegou com o Abdul Carter estava alinhado com o center, ele estava levando a pressão pelo interior da linha, né? Isso aqui pode fazer diferença, isso aqui pode ser um sinal, pode ser aquela dica aí, fica, né? O pessoal analisou um pouquinho, o Jayden Daniels se sentiu um pouco menos confortável quando essa pressão veio pelo meio, que pode acabar acontecendo. Você pode colocar o Parsons para ir pelo meio da linha, isso aqui pode fazer a diferença depois na hora de você definir o jogo, né? Mas começo de temporada, muitos ajustes vão ser feitos. Semana curta é fator, semana curta é muito fator. O Green Bay Packers joga em casa, então não teve que viajar. São jogos consecutivos nos seus domínios e não precisando sair, né? O Washington tem que fazer a viagem, tem que mudar muito mais rápido. Fez uma partida física contra os Giants no domingo.
parou, né? A recuperação já é muito mais acelerada. Segunda-feira já assiste vídeo enquanto faz a recuperação e já conversa. Terça-feira é um trabalho, quarta-feira aquela coisinha, aquele walkthrough, né? Aquele trabalhinho me engana que eu gosto, mais para acertar os detalhes e já faz a viagem para jogar na noite dessa quinta-feira. Então isso aqui pode ser um fator. O favoritismo está do lado do Green Bay Packers e é o meu palpite. Casa de apostas colocando ali 3,5 pontos de vantagem para os Packers. Eu acho que vai dar Green Bay. Né? Daqui a pouquinho eu falo o meu palpite. Mas eu quero destacar em relação aqui aos quarterbacks, né? Até os grades dele foram até meio semelhantes dos dois, mas essa diferença muito clara, né? Você tem um Jordan Love que é muito tranquilo quando o pocket está livre, né? Isso aqui é o clean pocket, né? Sem a pressão chegar. Agora, quando a pressão chega, olha que diferença brutal que é. O Jayden Daniels é um cara que sente muito pouco. É quase o mesmo número quando ele está com o pocket mais sem pressão. Então, isso aqui pode ser um fator. Você tem uma defesa forte do Green Bay Packers. A defesa do Washington Commanders mostrou sinais de ser uma defesa bem superior ao do ano passado. Inferior também era difícil, mas é uma defesa que deve trazer um certo desconforto para o Jordan Love. Né? Até o Letmore na secundária ali pareceu ser um jogador melhor também do que veio naquele momento na temporada passada. Foi o diferencial para os Commanders, né? Acho que o time não foi adiante, não chegou no Super Bowl porque não tinha essa defesa um pouco mais bem estabelecida e fez diferença no jogo contra os Eagles. Então aqui eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado porque são times interessantes. Esquecer um pouquinho da primeira semana, porque a primeira semana muitas vezes engana a gente do que aconteceu, né? E agora ter uma ideia melhor. Né? Não acho que quem perder vai ser um time ruim, né? Acho que são dois times muito fortes, mas traz aqui um Thursday Night daquele que faz você querer ficar acordado. Isso aqui não tem dúvida nenhuma, a promessa é de jogaço. Eu vou colocar uma vitória dos Packers por 28-25. 28-25. Vou ficar nos 3 pontos. Vou ficar aqui no under, tá? 3,5 pontos é a vantagem dos Packers. Vou colocar 28-25. Acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado, um jogo muito bom de se ver. E eu quero saber o seu palpite. Vai lá. Agora sim. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Toque Passa e dá aquela moral também no gol, porque, né, dei uma paradinha aqui no trabalho para gravar esse vídeo para vocês. À tarde, fica ligado. Se inscreve, clica no sininho, né? E também fica de olho lá no grupo, quem faz parte no Telegram, porque eu vou abrir uma live aí. Eu quero jogar um Madden com vocês, bater um papo também, discutir vários assuntos e começar a fazer essa análise do Madden que eu tô em dívida com vocês. Valeu, aquele abraço.